Vamos lá, ainda sobre o assunto da queda, sobre o assunto dos anjos, né? O Melquisedeque, ele aparece na Bíblia como rei de Salém, e ele estava ali como autoridade daquele povo, daquele lugar, porque ele tinha que guardar aquele lugar, porquanto os anjos de Gênesis 6, eles estavam fazendo pirâmides, ensinando encantamentos e muitas coisas que o Senhor não queria, não mandou que eles fizessem. Então, você pode ver, nas nações vão ter ali os vestígios de pirâmides, e note que todas elas têm 7 degraus ou 10 degraus, o que significa dizer que eles tinham uma aliança com o querubim guardião antes da queda dele, porque o querubim guardião, ele foi feito numa unção, numa quantidade da pessoa do 7 espírito, que é a 4ª pessoa do corpo da divindade excelsa. Deus não é trino, a Bíblia não diz que Deus é trino, mas Deus é 4, para começar pelo tetagrama, é outro vídeo que eu preciso fazer. Ele é feito na estabilidade, pela pessoa do 7 espírito, na instabilidade, e a estabilidade foi feita pelo Espírito Santo, que é a nossa. Por isso, ali em Ezequiel 32:14, 31:14, você vai ver que aqueles que bebem água são os homens, e aqueles que não bebem água são os anjos, porque os anjos foram criados na instabilidade, eles não precisam beber água, ok? Então somos nós que bebemos água, porque é uma coisa da criação. Certamente a teologia nunca te dará isso, ok? Vamos lá. Então, o Melquisedeque, ele foi constituído naquela terra, porque aquela terra é Israel. Aquela terra, ela foi, desde o princípio ali, com Deus, escolhida, e os anjos de Gênesis 6, os 200 anjos, não poderiam ninguém entrar naquela terra. Por isso que lá você não vai ver pirâmide. Lá tem obra feita por mãos de homens, mas não feita por mãos de anjos. Então você vai ver anjos aqui na América do Sul, na América do Norte, na Ásia, no Egito, todos os lugares do mundo, mas lá em Israel não, ok? Em determinada parte não. E você vai ver, né, o Números 13:33, ele aparece a mesma expressão ali, os nefilins ali, né, que são os filhos dos anjos depois do dilúvio, né? Então os anjos continuaram na terra depois do dilúvio. Gente, se vocês vissem o Egito no dia que esses anjos estavam aqui, era uma coisa terrível de tecnologia que o homem jamais sonhava. Aquilo iluminava tudo. As pirâmides têm propriedade magnética, elas geram energia. Então era uma coisa absurda. Por isso que o Egito era a capital do mundo. Ali estava o Samyaza, naquele lugar. Ele era o prefeito daquele lugar ali. Então era uma coisa absurda, abrupta para o homem. E eles chamavam a atenção. E as mulheres queriam se casar com eles, porque eles eram poderosos, ok? Eles tinham técnica de mexer ali com aço, com ferro, de pegar ouro. Por exemplo, na Índia foram achados, acho que 500 bilhões lá em ouro, numa certa pirâmide lá, deles lá, né? Mas foram anjos que fizeram, todo aquele trabalhar lá é de anjo, então o homem não faz aquilo, né? Então você veja bem que o mundo, ele não deixa você entender a palavra de Deus e as coisas espirituais para você não confessar que Deus é Criador. Então, se você falar uma coisa dessa na escola, você vai ser ridicularizado. Porque eles caminham para o processo do ateísmo na escola. Então, quando você vem falar de terra globo comigo, eu apresento para você a necessidade de você provar a curvatura da água, ok? Um ímã que puxe plástico, ferro, pessoas, uma pena, um pedaço de madeira, né?
os materiais diamagnéticos, como são ouro, prata, né? Cobre, essas coisas assim. Então no presente essa força que puxa os materiais paramagnéticos, antiferromagnéticos e diamagnéticos. Me apresente uma força que puxe todos esses corpos. Não existe. Não existe. Como a água, sendo diamagnética, é comportamento quântico da matéria, ficar presa por uma força que a puxe. Como é que um campo magnético é capaz de atrair um corpo diamagnético cientificamente? Resolva isso, depois você vem falar de Terra Globo comigo. Então, há necessidade de nós entendermos esse assunto que a teologia dos nicolaítas, que os homens do pecado, que também são os teólogos, né, os cientistas deste mundo, eles vão dizer para você que Deus não existe. Por quê? Porque esse é o trabalho do diabo. Eles são filhos do erro, e neles opera o espírito do anticristo. Eles têm o objetivo que o pai deles deu a eles de anular a sua fé em Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação. Então está tendo aí um trabalho, nós estamos no final dos tempos, tá? O anticristo está perto de reinar e ele vai lutar com unhas e dentes. Estamos numa guerra, gente. Pregue o evangelho, fale do amor de Cristo, gente, porque olha, está terrível, está perto dele reinar ainda. Olha aí, você tomou a picadinha no braço? Você foi obrigado? Se não tomasse, ia perder trabalho, não ia poder entrar aqui, não ia poder entrar ali. É só um treinamento. É só um treinamento. Ok? Eu não tomei, porque eu não sirvo o sistema. Mas vamos lá. Fica com Deus, Deus te abençoe. Até o próximo vídeo para a gente falar aqui. A gente vai falar de terra plana, a gente fala ainda dos dinossauros e explicar essa coisa aí de terça parte e de contingente desertor. Com Deus, forte abraço aí.